A Tati está entrando. Bom, então vamos dar início à nossa reunião. Vamos elevar uma prece, agradecendo a Deus, agradecendo a Jesus por mais uma oportunidade de estarmos aqui reunidos entre amigos, encarnados, desencarnados, compartilhando experiências, aprendizados tão necessários a cada um de nós. Obrigado, Senhor, por todo esse amor que nos envolve. Pai nosso que estais no céu, santificado, Senhor, seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como ela é feita no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe, Senhor, nossas dívidas, assim como nós devemos perdoar nossos devedores. E não nos deixes cair em tentações, e auxilia-nos, Pai, e livra-nos de todo mal, que assim seja, graças a Deus e a Jesus. Então, vamos abrir o do Evangelho segundo o Espiritismo, Introdução dos Espíritos, a ingratidão dos filhos e os laços de família, é aquela mensagem de Santo Agostinho, Paris, 1862, que caiu para nós aqui, foi a parte final, tá? Então, eu vou fazer uma breve leitura. Essa mensagem, ela é importante que ela fala, né? Ela começa falando, Santo Agostinho traz ali alguns pontos importantes, sobre essa oportunidade que a gente tem de poder estar com os nossos familiares, né? Com os nossos filhos, pais, enfim, a importância que é essa reunião familiar, né? Por maiores que sejam as dificuldades, né? E aí ele vai dando ali, trazendo alguns pontos, saber que muitas vezes os laços que nos unem aqui, peraí que o Rafa está aqui, saber que muitas vezes os laços que nos unem dentro de um ciclo familiar, é, muitas vezes foram situações ali, dificuldades, atritos, que podem gerar situações das mais diversas, né? Mas o mais importante é o que nós estamos fazendo agora, tendo essa oportunidade, tá? Por isso que nós temos a bênção do esquecimento, que é justamente para a gente recomeçar. Porque se a gente pudesse lembrar das nossas encarnações passadas, né? Nos veríamos ali todos envolvidos em situações, nem sempre as melhores possíveis, né? Isso aí, ao invés de unir, com certeza ia separar mais ainda, né? Então, Deus nos concede essa bênção do esquecimento para que a gente possa começar agora e para que todos nós, através das nossas escolhas ali, nós vamos traçando a nossa encarnação, tá? Então, ele fala muito sobre a importância dessa oportunidade, que as situações não são fáceis, para a gente fazer o melhor que a gente puder, seja como filho, seja como pai, enfim, seja como avó, aquilo que nos compete, tá? E aí ele termina falando assim, ó, que foi o que caiu para nós aqui, que os espíritos cuja similitude de gostos, identidade de progresso moral e de afeição levam a reunir-se e formam as famílias. Esses mesmos espíritos, nas suas migrações terrenas, né, ou seja, nas encarnações, né, quando nós estamos aqui encarnados, buscam-se para agrupar-se como faziam no espaço, dando origem às famílias unidas e homogêneas, né? Então, nós estamos aqui para o bem, para criar, construir coisas boas, nos proporcionarmos uma oportunidade e ao nosso próximo também da mesma forma, né? Isso se dá de várias formas. A gente pode perdoar, a gente pode dar uma chance, a gente pode não revidar o mal. Lembrando que para nós tudo é um começo aqui, né? Então a gente se encontra, porque num plano espiritual houve ali uma programação. E muitas vezes os espíritos que estão unidos aqui são aqueles que já se encontraram em algum momento. Então nós reencarnamos ora como pais, aí depois como filhos, aí como avós, mas nós estamos ali junto daqueles espíritos por muitas e muitas encarnações já. Nós já temos um conhecimento, enfim, já temos uma situação que foi vista em algum momento. E se nas suas peregrinações ficam momentaneamente separados, mais tarde se reencontram felizes pelos seus novos progressos. Mas como não devem trabalhar somente para si mesmos, Deus permite que espíritos menos adiantados venham encarnar-se entre eles, a fim de aurirem conselhos e bons exemplos, no interesse do seu próprio progresso. Eles causam, por vezes, perturbações no meio, mas é lá que está a prova. É lá que se encontra a tarefa. Recebei-os, pois, como irmãos.
Ajudai-os, e mais tarde, no mundo dos espíritos, a família se felicitará por haver salvo do naufrágio os que, por sua vez, poderão salvar outros, né? Então, essa ajuda, ela é contínua, né? É, e não tem jeito. Aqueles que têm mais dificuldade, aqueles que, enfim, são os mais difíceis, é aquele que nós somos tentados também nas situações que a gente precisa trabalhar em nós, né? É lá que está a prova, é lá que está o trabalho, seja exercitar uma paciência, um perdão, uma ajuda, enfim. Mas é aí que a gente, nas dificuldades que a gente cresce, né? Acho que em algum momento a gente ouviu essa frase na nossa caminhada. Então, não poderia ser da mesma forma, né? Não poderia ser diferente. Então é isso, pessoal. É muito importante aqueles que estão junto de nós, tá? É uma oportunidade que Deus deu não só para nós, mas para eles também, para que a gente possa em algum momento rever uma situação e assim caminhar, né? E quando a gente se encontrar lá no plano espiritual, falar, olha, foi difícil ali, você lembra aquilo? Ah, lembro, tal, mas você também fez isso. Mas estamos aqui, graças a Deus, pudemos aprender e agora vamos seguir a nossa caminhada adiante, tá? Então, fica aqui a nossa mensagem do Evangelho aí para a nossa semana, sobre os laços familiares, né? A questão de sermos gratos pela oportunidade de estarmos aqui junto daqueles, principalmente os que têm maiores dificuldades ali conosco, porque é ali que a gente vai realmente ter as oportunidades que a gente precisa de crescer, de nos melhorarmos, de trabalharmos os sentimentos. Então, é importante a gente tentar aproveitar da melhor forma, né? Tudo bem? Alguém gostaria de falar alguma coisa? Então vamos lá, pessoal. Vamos seguir aqui para ver se a gente consegue acabar Só hoje. um ponto, Ô, ô, Paulo, Vitor, por favor, meu amigo, fica à vontade. sobre a questão do esquecimento também. Eu vejo muito a questão também da gente não se lamentar, não se impressionar com as coisas que nós fizemos antes, mas também a questão do esquecimento é para nós sermos verdadeiros com as ações que a gente tem, sabe? Por exemplo, se você fez um mal para uma pessoa que está perto de você, a questão do esquecimento faz com que as tuas ações em relação a ele sejam as mais verdadeiras possíveis, sabe? Sim. Porque não fica com aquela sensação de, eu fiz mal para ele, agora eu vou fazer bem. É sempre aquela questão verdadeira, aquela questão que sempre parte da gente, que é o que os nossos mentores espirituais esperam da gente, né? Que nós sejamos verdadeiros com as pessoas, com as nossas ações e com os nossos sentimentos também. Então, só para complementar aí a questão do Muito, esquecimento. muito bem, meu amigo. Muito obrigado. Alguém gostaria de falar mais alguma coisa? Então vamos lá. Vamos. A gente vai, quando a gente passa por uma situação difícil, seja onde for, né, no nosso trabalho, família, enfim. Se a gente conseguir tirar ali o que a gente precisa aprender, fazer a nossa parte referente àquilo, né? Quando a gente sai de um problema, a gente se sente até mais forte, né, para a gente continuar. Não é assim, pessoal? Né? Você fala, poxa, eu consegui ali e tal, aos trancos e barrancos, mas graças a Deus passou aquilo e olha quanta coisa eu aprendi. Então a gente se sente forte para que a gente possa seguir a nossa caminhada adiante. E quando a gente cai, quando a gente erra, que faz parte, a gente vai errar muito, né? A gente sabe que a gente pode recomeçar, a gente procura tirar os aprendizados que a gente precisa e se preparando da melhor forma, né? Então, assim, a gente sempre vai ter uma oportunidade, né? Graças a Deus, né? Esperança e renovação sempre, né? E não a ideia do nunca mais, né? Essa ideia é substituída, né? E a doutrina nos abre aí, abre a nossa mente para esses novos pensamentos, né? Que é o convite feito a todos, né? Para que a gente reflita sobre a nossa vida, simplesmente. Tá aqui os argumentos para sua reflexão, né? E aí cada qual, dentro do seu livre-arbítrio, vai seguindo. Obrigado, Paulo, meu amigo. Então vamos seguir aqui. Bom, eu estou trazendo um tema, a gente está falando um pouco sobre a questão do vampirismo, tá? E aí, semana passada a gente comentou, é um texto, eu vou mandar para vocês, tá? Ele traz pontos bem importantes e a gente parou aqui na parte. A gente falou no nosso último encontro aqui como se livrar, né, de um vampiro espiritual, que na verdade essa questão do vampiro a gente não tem que entender, né? Só recapitulando rápido, como um sugador de sangue, muito pelo contrário, mas é um sugador de energias, né? Das nossas energias, né? Então a gente está ali numa simbiose e nessa troca. Então é um espírito que se aproxima de nós
muitas vezes esse espírito ele não tem, pode ser que ele não tenha uma ligação de um ódio, de uma questão de vingança, mas simplesmente pelos gostos, pelos costumes, as coisas que a gente está buscando e fazendo, a gente atrai essas situações. Não são só as questões obsessivas, a gente tem que olhar num total. Elas não estão ligadas apenas a questões de vinganças, de encarnações, muito pelo contrário, o que a gente pode estar fazendo hoje, que seja uma situação de desequilíbrio ali constante, permanente, insistente, isso aí pode estar atraindo espíritos que estão ali na mesma sintonia, que não aceitam essa questão do desencarne. Então, eles precisam ali de um encarnado que tome as atitudes, né, a ação material, e através das emanações, dessas energias que são desprendidas, porque tudo que a gente faz, pessoal, tudo é uma energia, né? Tudo cria uma energia, seja ela boa ou não. Então, esses espíritos, eles conseguem reter essas energias para ele e dar aquela sensação de como se eles estivessem encarnados ali entre nós, tá? Então, como que a gente pode se livrar dessas situações? A gente sabe que, poxa, a gente está aqui para aprender, nós somos muito vacilantes, isso faz parte, a gente não tem que se culpar por isso, muito pelo contrário, tá? O primeiro ponto é nós nos aceitarmos, né? Quem somos, como estamos fazendo, o que estamos fazendo, porque a partir dessa aceitação, que é importantíssima, a gente vai conseguir seguir ali a nossa caminhada, né? Sem culpa, deixar essa culpa de lado, muito pelo contrário, tá? Mas falar, olha, eu erro, mas poxa, isso não está me fazendo bem, ou esse caminho não está legal para mim, e se de repente eu fizer outra coisa? Então, esses questionamentos que a gente vai fazendo, ao longo da nossa encarnação é que fazem com que a gente tome outras atitudes, né? E aí, o que a gente pode fazer para nos fortalecermos, né? A questão do evangelho no lar é muito importante. Comentei semana passada, só dar aqui uma pincelada rápida. É muito importante, tá? Espero que todos façam, mas por acaso alguém não fizer, se quiser comentar, a gente pode explicar aqui, tá? Fique à vontade de perguntar. A questão da prece é muito importante também. A questão a gente fala muito sobre pensamentos, né? E a prece nada mais é do que um pensamento que nós direcionamos, né? Que vai atrair situações para nós também na mesma intensidade. E a questão das sessões, participar de uma sessão, procurar uma orientação, no caso a casa de Fabiano, enfim, ou algum local ali que se sinta à vontade, para que seja ali direcionado a um tratamento, desobsessão, ou então simplesmente frequentar a sessão, tá? Porque também é um tratamento. É, essas sessões, o trabalho, enfim, tudo que a gente faz, a gente vai substituindo uma energia, tá? Ô, Vitor, Então, oi, pois não, Carol, pode falar. deixa eu te perguntar, eu acabei esquecendo já da outra vez. A gente faz sempre o evangelho lá no mesmo dia, no mesmo horário, e por algum motivo você precisa mudar o dia e o horário. Como é que fica essa situação? Porque assim, você vem há muito tempo fazendo no mesmo horário, mas você precisa mudar. Como é que você faria isso? Ah, mas aí você vai mudar permanentemente, no caso. Seria mudar, mas não Sim, iria depois sim. voltar na semana seguinte, não ia mudar. Não, não. Então, você pode fazer uma prece, você pode emitir pensamentos referente a essa mudança, e aí você dá início naquela mudança ali. Você vem, é como se fosse um pequeno preparo ali, sabe, Carol, que a gente faz. Tipo, eu vou mudar o dia do meu evangelho, por pensamento, então você vai Tá, mantendo uma sintonia para essa mudança também. Ou então simplesmente mudar e não tem problema. Essa questão aí fica muito aberta, tá? Eu, particularmente, já tive que mudar aqui algumas vezes, e eu fiz uma prece, direcionei os pensamentos para a espiritualidade, falando referente a isso, né? Essa questão da mudança, pensando no dia, no horário ali que eu ia precisar mudar. uhum, E aí eu mudei e eu senti que as coisas estavam fluindo da mesma maneira e intensidade, tá? Isso aí é tá um bom, particular da forma que você achar, como você se sente mais à vontade para fazer essa mudança, tá? tá bom. Tudo bem. Então, vamos lá. É, causas do espiritismo, causas do vampirismo no espiritismo, item 3, tá? Então, a questão dos vícios, o espírito desencarnado procura as pessoas com quais tem a afinidade e assim satisfazer os vícios existentes antes do desencarne, tá? Nós comentamos sobre a não aceitação.
Não é do livro, não, tá, Vivi? Acho que a Vivi tá olhando o livro, mas não é, tá? É um texto. Depois a gente vai entrar no capítulo, tá? Por exemplo, quando uma pessoa é usuária de drogas, ela acaba por alimentar também o vício do espírito obsessor, que lhe suga as energias para saciar as suas necessidades, tá? É, Tabagismo, álcool, alimentação, sexo desregrado, enfim, tudo em desequilíbrio é que a gente tem que se atentar a alguma coisa, sabe? É tudo que sai fora do normal, né? Tá? Questão da vingança. O vampiro também é aquele espírito que se liga ao encarnado por ódio e vingança, com certeza. Se a gente está com pensamentos de tomar atitudes vingativas, pensamentos odiosos, a gente mantém uma troca, né? Essa troca de energias energias bem difíceis com esses espíritos que são ali atraídos, que estejam na mesma vibração, também são atraídos para essas situações. Eles sugam as energias da vítima para que consigam dominá-la. Não aceitação do desencarne. O vampirismo pode ocorrer entre pessoas que nutrem bons sentimentos uma pela outra, tá? Então não é só pensamentos, situações difíceis, mas não aceitação, querer continuar por aqui, mesmo que tenha uma ligação afetiva com determinada pessoa, isso aí também pode levar a um desequilíbrio, tá? Porque é uma energia que é desprendida e muitas vezes esses espíritos não aceitando essa situação, enfim, não querendo uma ajuda, eles estão emanando uma energia e o encarnado, ele acaba por captar, porque ele está ligado diretamente a esse desencarnado, né? Então, questão de... assim, é difícil, essas situações são difíceis, né? Esse, do desencarne, principalmente daqueles que não são queridos, mas a gente procurar trabalhar isso da melhor forma, né? Saber, a gente tem a oportunidade de poder estudar a doutrina, saber que nós não temos, podemos auxiliar esses irmãos, né? E Jesus mesmo diz, né, que ele diz assim que deixai os mortos enterrar os mortos, no sentido que esses irmãos eles podem ser amparados pelos os espíritos, né, do outro lado, que vão com certeza auxiliar muito mais que nós. Então a gente pode ajudar com uma prece, os bons pensamentos, né, as boas lembranças, elas não vão acabar, muito pelo contrário, elas são ali, vão permanecer. Mas saber que se a gente quer ajudar, né, a gente pode ajudar de uma outra forma, né? Então é um exercício para todos nós, porque é bem delicado essa situação, tá? Mas quem pode auxiliar esses irmãos aí muito mais que nós, né? São os nossos irmãos do plano espiritual. Então, esse desprendimento aí a gente tem que também procurar trabalhar de alguma forma e para que a gente possa realmente ajudar esses irmãos e eles podem ser atraídos para junto de nós e de repente trazer ali um desequilíbrio. Ô, Vitor, posso fazer uma pergunta? Pois não, pode. É o seguinte, o vampirismo não, por exemplo, tem o vício do sexo e da bebida. Não necessariamente esse espírito que está me vampirizando é meu inimigo do passado. Pode ser somente pelo meu desregramento de conduta que eu atraí, certo? Ou não? Isso mesmo, isso mesmo. Não precisa ser necessariamente como o ódio, a vingança, que normalmente é de um espírito já do passado, né? Não, é algum espírito que está ali compactuando, tem os mesmos gostos e ele se aproxima por causa dessa afinidade, né? E se eu romper esse vício, seja do álcool, do sexo, da maledicência, ele automaticamente eu já tiro ele do meu caminho, na teoria. Isso. Não, é isso mesmo. Ele acaba se afastando de você, daquele que está sofrendo a ação, né? Porque ele não tem Sim. mais acesso. Então, o que ele gosta, o que atrai ele, já não está tendo as mesmas atitudes. Ele não está encontrando aquilo que ele busca. Então, ele vai atrás de outro. Você acaba, né, se fortalecendo e ele perde as forças, Isso. Tá tá? bom, obrigado, viu? Inclusive comigo, eu posso até comentar aqui com vocês, quando eu cheguei na casa, enfim, alguns desequilíbrios. E aí o espírito ele falou, eu tive que passar por um tratamento de desobsessão. E o espírito falou assim: olha, não conheço ele, não sei nem quem é ele, só sei que eu me aproximo dele por aquilo que ele está fazendo e a gente faz junto. Aí, a partir do momento que eu mudei isso, né, que eu tirei essas questões, e aí eu consegui trabalhar e ele não teve mais acesso. Não sei se ele se melhorou, enfim, não sei o que aconteceu, porque pode ser que em algumas situações o espírito até volte para
trazer notícias ou não, mas eu tomei a minha atitude e aí eu rompi esses laços, né? Entendi. Então, por isso que é importante a gente fazer a nossa parte, né? Quando a gente fala assim, a questão do sexo, essas coisas, é ligado à questão de desequilíbrios, tá, pessoal? A Sim, gente uma coisa sabe que é desregrada, importante. né? Isso, é. Então, é complicado, porque às vezes a pessoa que, por exemplo, bebe ou fuma, tem o hábito de fumar, ele acaba sentindo muita vontade a mais, né? De beber a mais, de fazer coisas a mais daquilo que ele faz, e na verdade é uma vontade que está sendo potencializada, por exemplo, para que tome essas atitudes, né? Uhum. E muitas vezes a gente não sabendo do que se trata, você acaba fazendo, tomando aquelas atitudes. Você já tem à sua disposição, né? E você acaba fazendo. Depois eu vou postar um vídeo que ele é legal. Eu vou postar no grupo, a gente vê que também traz essa situação. Ele é um vídeo é de um grupo espírita que o título dele é Sozinho, tá? Fala sobre a questão do álcool, né? A gente levava muito quando a gente participou. Tem um grupo na casa que ele é um grupo de dependência química, né? O Pacheco também ele participa aqui, se ele quiser ele pode até falar um pouco. E aí a gente levava esse vídeo para mostrar para as pessoas. Então, assim, o rapaz chegava em casa, né? Do trabalho, lá da rotina dele, o espírito estava lá esperando ele sentado. Aí já começava, vamos beber, vamos beber, vamos beber, vamos beber. E ele já trazia essa questão da bebida. Aí ele, eu acho que eu vou beber mesmo. Aí ia lá e tomava um negócio e aí aparecia assim o espírito sugando essas emanações alcoólicas, né, junto do encarnado. Tá? Então não é que a gente está criticando, muito pelo contrário, mas a gente tem que falar as situações que acontecem, né? Então, Vai lá, Pacheco, fala aí, meu amigo. Você pode falar melhor que eu aí, por favor. beleza, boa noite. Então, essa parte dos espíritos, né, que obsediam aí por conta de hábitos, né, que adquirimos aí da encarnação presente ou de outras, né, muitas vezes o espírito ele vai descobrir que ele está fazendo alguma coisa errada quando ele consegue participar da sessão. Aí ele descobre que, na verdade, ele não queria estar fazendo aquilo e acaba se desculpando, nos momentos de comunicação e, de repente, entrando em algum tratamento. Porque na casa de Fabiano, na parte espiritual, tem uma parte só para dependentes que está desencarnado, né? Então tem todo um trabalho feito, né, pelo grupo Jesus ali, todas as pessoas que trabalham nele. Inclusive, eu tenho esse vídeo, Victor, salvo no celular, e ele tem a continuação, né? Virou tipo uma minissérie, dá uns 40 minutos. Eu vou compartilhar no grupo lá depois Ô, por da. favor, companheiro. Fala sobre o É. grupo, o horário aí, passa aí pro pessoal, pô. Aproveita Ah, aí. perfeito. O grupo ele é um grupo que ele é toda terça-feira, né? Tem uma sala para pessoas que têm o problema da dependência química, drogas lícitas e ilícitas, né? Dependência do sexo, de cigarro, ou qualquer tipo de compulsividade. E também tem um grupo que é para os familiares, né? Porque o problema das drogas também traz traumas para os familiares. E os familiares têm que aprender a lidar com aquela pessoa que está sobre o uso de qualquer tipo de substância. Então, quando a gente fala. Obrigado pela oportunidade, porque eu sempre tive vontade de falar isso. Quando a gente entende sobre o Espiritismo, uma das decisões que temos que tomar de imediato é parar com os hábitos de cigarro e bebida alcoólica, se alguém tiver. Porque além de fazer mal para a saúde, né, enfraquece o nosso espírito também. E aí tem esses espíritos que bebem com a gente ou usam o cigarro, enfim, que não conseguem evoluir por conta disso. Então é bem importante que a gente faça essa consciência. Tenha essa consciência, né, de que é importante mesmo, que não existe uma dose segura para somente bebida alcoólica, né? Para se consumir assim. Às vezes a pessoa fala, vou tomar um cálice de vinho que faz bem pro coração. Não tem uma comprovação científica que isso daí é de fato verdade. É isso aí. Obrigado, Vitor. Isso aí. Então, esse grupo ele é da casa de Fabiano, tá, pessoal? Caso alguém queira mais informações aí. A Tati também participa, tá? Tati, quer falar alguma coisa aí do grupo? Pode seguir, ver aí o que que você quer falar, minha amiga. Seja bem-vinda aí no retorno.
Obrigada. Sim, é muito importante para a gente cuidar das compulsões em geral, né? Eu acho que qualquer viciação que a gente carrega até às vezes de outras vidas. Então, isso, a casa proporciona isso para a gente, é muito bacana o tratamento tanto para a família quanto para quem tem algum tipo de problema. E isso, para nós, aqui no mundo atual, vem sendo muito presente, né, meu amigo? Então, é bom que a gente fala sobre essas coisas aqui também e que a gente tem esse espaço na casa para se cuidar. Mas é isso, obrigada, estou feliz em estar de volta. Ô, seja bem-vinda. Bom, Vitor, oi, posso falar um Clarissa, por favor. minutinho? Lógico, deve, por É, favor, fique à vontade. o meu esposo participa desse grupo, né? E meu esposo vinha numa luta muito grande em parar de fumar, não conseguia. Hoje, além dele ter parado de fumar, a gente. E aí eu acho que é uma coisa meio por osmose também, mas hoje a gente não entra bebida dentro de casa, né? A gente foi esses dias numa festa, assim, nem tivemos vontade, tomar um guaraná mesmo, e a gente se diverte igual, né? Então eu acho que foi muito importante, né? Para nossa família e principalmente para ele que se livrou de um vício que ele não conseguia. Ele parou um ano na pandemia, não conseguiu manter, voltou pior ainda, até que ele foi numa orientação e fizeram uma orientação para esse grupo aí. Então, graças a Deus aí. Mas ele vai toda terça-feira para se manter no caminho, né? Obrigada. É importante. Então, a gente. São grupos de estudo, grupos de tratamento. Então, graças a Deus, temos muitas opções aí para todos nós, né? São muito importantes esse grupo. Eu participei muito tempo também desse grupo. Bom, então vamos lá. Temos mais 7 minutos, mas eu vou trazer aqui para a gente finalizar essa parte, tá? Na aceitação do desencarne. E aí ele traz que no capítulo 4 do livro Missionários da Luz, André Luiz recebe o esclarecimento sobre o fenômeno do vampirismo dos instrutores espirituais. Nas moléstias da alma, como nas enfermidades do corpo físico, antes da afecção existe o ambiente. As ações produzem efeitos, os sentimentos geram criações, os pensamentos dão origem a formas e consequências de infinitas expressões. E em virtude de cada espírito representar um universo por si, cada um de nós é responsável pela emissão das forças que lançamos em circulação nas correntes da vida. A cólera, a desesperação, o ódio e o vício oferecem campo a perigosos germes psíquicos na esfera da alma. E qual acontece no terreno das enfermidades do corpo, o contágio aqui é fato consumado, desde que a imprevidência ou a necessidade de luta estabeleça ambiente propício entre companheiros do mesmo nível. Naturalmente, no campo da matéria mais grosseira, essa lei funciona como violência, enquanto entre nós, né, desencarnados no plano espiritual, espíritos, se desenvolvem com as modificações naturais. Aliás, não pode ser de outro modo, mesmo porque você não ignora que muita gente cultiva a vocação para o abismo, né? Ou seja, eles não podem essa ajuda, ela vem, depende de nós, porque nós somos os criadores das situações, né? É, mas eles não podem influenciar, né, no nosso direito de escolha, né? Então, muitos ainda preferem continuar naquelas situações difíceis, tá? Até chegar o momento que a consciência vai despertar para uma nova possibilidade, e aí sim eles vão ajudar, tá? Cada viciação particular da personalidade produz as formas sombrias que lhes são consequentes, e estas, como as plantas inferiores que se alastram no solo, por relaxamento do responsável, são extensivas às regiões próximas onde não prevalece o espírito da vigilância e da defesa, né? Ou seja, aquele orai e vigiai, né? Vamos tentar desligar aí o automático, refletirmos sobre o que estamos buscando, fazendo, o que está no nosso íntimo real, né? E o que a gente está fazendo com todas essas oportunidades que a gente recebe, seja pela mediunidade,
seja pelo conhecimento da vida, né? O conhecimento da vida eterna, né? O conhecimento real de quem somos realmente, né? Que todos nós somos espíritos, que estamos vivendo apenas uma passagem aqui, de muitas que ainda necessitaremos passar, ou então daquilo que nós já passamos, da nossa bagagem espiritual, mas hoje é a oportunidade mais importante que a gente tem nas nossas vidas. E aí, se a gente procurar fazer o melhor que a gente puder, né? Isso é importante. Procurar, através dos nossos esforços, buscar aquilo que a gente pode fazer, aquilo que a gente tem a oportunidade de fazer, porque a partir do momento que a gente toma decisões, que a gente busca refletir, né? Tem essa questão do autodescobrimento que muitos se falam, né? O que seria esse autodescobrimento? E, na verdade, esse autodescobrimento são aquelas reflexões sobre o que nós fazemos das nossas ações, de nós mesmos, o que eu quero para mim, as minhas contribuições, e aí sim a gente vai conseguir captar essa ajuda mais intensamente naqueles momentos de dificuldade que a gente precisar. Quando a gente está correndo ali os perigos, vai vir aquele pensamento de ajuda, porque a gente já tem uma sintonia com esses amigos espirituais, seja com o nosso anjo da guarda, aqueles que estão próximos, para que aí sim, através da nossa escolha, a gente tome ali qual caminho seguir. Mas as coisas são diferentes nesse momento, né? Então a nossa consciência, ela já despertou para uma outra realidade, que é o da vida eterna, que é que nós não estamos aqui a passeio, né? O que é que nós realmente estamos fazendo aqui? E a gente não vai poder voltar lá atrás, muito pelo contrário, falar eu não sabia, não, a gente sabe. Mas isso não tem que ser enxergado como peso, e sim como uma possibilidade para todos nós de podermos dar passos a mais, pegar tudo isso que a gente tem nesse momento e continuar construindo coisas boas na nossa vida. E aí sim a gente vai caminhando, tá? Vai se fortalecendo, vai tomando, vai se atentando a essas questões do vampiro, de vampirismo ou tantas outras. Tudo bem, pessoal? Alguém quer falar alguma coisa? Temos 2 minutos. Eu vou parar aqui, ainda tem mais uns pontos aqui, acho que na próxima aula a gente acaba. Fala sobre os sintomas, né? Quais são os sintomas, né, percebidos ali por aquele que está sofrendo a ação de vampiros espirituais, né, do vampirismo. E aí a gente comenta, e aí semana que vem a gente já finaliza que o Roberto, o nosso amigo, ele foi passear com a esposa, ele vai ficar uns dias fora. Então semana que vem a gente continua aí com o nosso texto. Então, reflexão aí para a nossa semana, a importância da nossa encarnação, né? E saber que a gente pode sempre nos melhorarmos, né? Quando a gente toma decisões, e muitas vezes esses espíritos nos acompanham, a gente acaba ajudando eles mesmo sem saber, tá? Tem uma história, acho que é do irmão X, só que é uma questão de obsessão, né? Então o desencarnado está obsediando ali o encarnado ferrenhamente porque eles são inimigos do passado. E aí em determinado momento e dia toca a campainha, ali é uma pessoa pedindo o alimento, ele pega e dá o alimento para aquela pessoa. Na verdade, essa pessoa que está recebendo o alimento, ele é parente desse desencarnado que está sofrendo ali o processo de desobsessão. E a atitude nele faz com que as mudanças ocorram. Então, a todo momento, a gente pode mudar tudo na nossa encarnação. É por isso que a gente está aqui. Tudo bem, pessoal? Então, Tati, você chama a reunião? Vai acabar aqui, acho que vai cair. A gente se vê aí na segunda reunião, tá? Chama Então, assim. tá bom. Então, agradeço a todos. A gente se vê na segunda reunião. Pedir que Jesus nos proteja, nos ampare. Tenhamos aí uma semana abençoada para todos nós. Boa noite a todos e nos vemos já. Tati vai chamar outra reunião aí. Boa noite. Boa noite.